Aí, começou. Bom, pessoal, vamos dar início à avaliação do trabalho do estudante Arthur Auer, a apresentação do trabalho de mestrado dele, sobre o título de Desenvolvimento de um Framework Python orientado à contribuição para análise e processamento de biosinais, exemplo de aplicação para eletroencefalogramas. Esse trabalho foi orientado por mim, professor Dr. José Geral Smith Jr., e orientado pelo professor Dr. Daniel Prado de Campos, ambos da UTFPR. A banca ela será composta pelo professor Dr. Leonardo Felipe dos Santos Scabini, tá certo? Da USP, Universidade de São Paulo, e pelo professor Dr. André Eugênio Lazarete, da UTFPR. De antemão, gostaria de agradecer a todos pela participação e pelas correções, por estarem aqui hoje na banca. Arthur, você tem agora de 30 a 40 minutos para poder fazer a explanação do seu trabalho. Tá? Então, a palavra agora é contigo. Perfeito, obrigado, professor. Bom, então, como o professor José já me apresentou, né, eu sou o Arthur, apresentar o trabalho de mestrado, né, orientado pelo professor José Daniel, um pouquinho pelo professor Lazarete, né. Então, o trabalho ele consiste, basicamente, no desenvolvimento de um framework em Python para processamento de biosinais, né, com foco em facilitar contribuições para a expansão desse framework no futuro. E como caso de validação, a gente fez uso de uma aplicação EEG. Tá? Então, a apresentação está estruturada de maneira bem similar à própria dissertação, né, e a cada sessão aqui, cada capítulo da apresentação, eu espero responder as perguntas que estão enunciadas aqui nesse slide de estrutura. Tá? Então, primeiramente, para contextualizar, BCI é uma tecnologia bastante pesquisada, principalmente no âmbito de recuperação de pessoas com lesão no tecido nervoso. Então, é comum que pessoas com esse tipo de lesão sejam tratadas com uso de magnética motora para estimulação funcional. Né? Então, o paciente ele vai vestir uma touca, né, com eletrodos de superfície, e daí vai ter uma dica, seja visual, auditiva, enfim, que no exemplo, no caso ali, nesse diagrama, né, é uma dica visual. Ele vai simular mentalmente uma atividade motora, como movimentar as pernas, por exemplo. Então, os impulsos elétricos que são captados pela touca, né, eles vão ser processados por um sistema e então classificados para definir se teve ou não, de fato, uma intenção de movimento. Aí, se teve intenção de movimento, um estimulador funcional ele vai ser acionado para ativar a musculatura. Tá? Então, o problema-alvo desse trabalho, preferi deixar bem grande aqui em cima, é a replicabilidade, né? Que se inicia com o próprio ferramental usado nessa área de pesquisa. Muitas ferramentas que são usadas para fazer os experimentos nesse contexto não são abertas, ou então são abertas, mas são complexas a ponto de ser complicado de validar a implementação subjacente. Né? E, além disso, a complexidade acaba tornando a expansão das ferramentas um pouco mais complexa, o que acaba minando até a disseminação da própria ferramenta. Um outro ponto, né, importante é que, em muitos casos, as ferramentas são voltadas para um tipo só de sinal. Então, quando a pesquisa exige, né, o tratamento de um problema com sinais de várias origens, como EEG, EMG, enfim, os pesquisadores acabam usando várias ferramentas, né, ou desenvolvem código próprio. Aí, no caso de desenvolver várias ferramentas, acaba minando ainda mais a replicabilidade, né? Eu vou precisar exportar, enfim, fica fragmentado, vamos dizer assim, o setup experimental. Então, no caso, então, do desenvolvimento de código próprio, né, é sabido que existe uma lacuna entre software científico e boas práticas de engenharia de software. Né? Quem nunca, né, teve que escrever um experimento para um artigo e para um problema específico e teve que usar um código similar depois, foi tentar aproveitar e foi ali um trabalho quase hercúleo. Né? Então, o crescimento, às vezes, do código científico não é um negócio tão organizado. Né? Isso acaba causando problemas, né, como a própria confiabilidade do software e dos resultados. Então, acaba, se for necessário alterar ou utilizar o software, se encontram dificuldades. Né? Então, eu fiz uma pesquisa na I3E, pesquisando por magnética motora, tá? Entre 2019 e 2024. Depois de filtrar as publicações, tive esse resultado aqui, né? Então, foi 49,4% dos trabalhos usaram código próprio para desenvolver os experimentos, 36,5%, número relativamente expressivo aí, nem especificou como os experimentos foram executados, né? E 14,1% acabou usando ali ferramentas. Tá?
Quanto das linguagens, entrando já no nicho de código próprio, foram usadas, Python acabou dividindo espaço com MATLAB, ali na casa dos 35%, e novamente mais de 26% sequer especificaram a linguagem. E ainda mais importante, esse quadradinho pequenininho azul aqui no canto, né, quase esquecido, só 3,7% dos trabalhos forneceram material para replicação, de fato. Então, o que eu chamo de material de replicação? Né? Um script, um arquivo de configuração que possa importar na ferramenta, algo do tipo. Então, é uma descrição mais textual, na verdade, que esses trabalhos fizeram do que das técnicas que foram empregadas. Né? Então, é bem visível que tem uma grande variabilidade na forma como os experimentos são relatados. Né? E para atacar esse problema, então, a ideia foi desenvolver um framework para processamento de biosinais, né? Focando em padronizar a maneira como os experimentos são feitos e relatados. Além disso, né, o framework ele deve ser expansível, acessível e fácil de contribuir. Aí, para atingir isso, a proposta é seguir o fluxo padrão ali de projeto de software. Então, vai ter a coleta de requerimentos, modelagem e arquitetura do sistema, a implementação dele. Ele deve ser devidamente documentado, né, para casar com aquela ideia de expansibilidade e facilidade de contribuição. E para avaliação, o alvo é replicar um experimento publicado no CBEB, ali em 2022, sob o título de Análise de Diferenças entre Sinais de EG de Indivíduos Distintos, e comparar, então, os resultados obtidos nessa publicação com os obtidos através do framework. Tá? Então, com relação ao ferramental que já existe, né, o OpenVibe foi lançado em 2010 e é uma ferramenta de código aberto escrito C++, focado principalmente em BCI. Toda a montagem pipeline do pipeline de processamento no OpenVibe é feita graficamente clicando e arrastando. Porém, apesar de ser feita ali por conta de ser feita em C++, a contribuição acaba ficando um pouco mais complicada. E a estrutura de contribuição dentro do OpenVibe é algo um pouquinho mais fechado. Então, tem uma equipe especializada ali do OpenVibe mesmo que faz as modificações. Né? Então, é aberto, mas nem tanto. Então, a interface gráfica acaba facilitando, né, o onboarding de novos usuários, principalmente aqueles que não têm experiência de programação. Então, uma ponte ali. Entretanto, o OpenVibe ele é focado em EG, né? Então, acaba tendo uma lacuna aí em estudos multimodais. O Field Trip, então, também foi lançado em 2010 e também é aberto. Ele foi desenvolvido em MATLAB, né, e exige programação para o uso, que pode ser uma barreira para alguns usuários. Basicamente, é uma biblioteca então, de funções para MATLAB que recorre o processamento de EG e MEG. Tá? Agora, entrando no campo de Python, uma das principais ferramentas é o MNE. E é open source também, né? É um pouco mais recente das que eu acabei de falar. E assim como o FieldTrip, ele precisa de código para ser usado. Apesar de ser bem completo. Ele tem bastante documentação, tem exemplos de uso, enfim, e ele é limitado ali para sinais neurofisiológicos. Um detalhe interessante, o artigo que está sendo replicado nesse trabalho, né, o setup experimental sendo replicado, ele foi, em grande parte, desenvolvido usando essa biblioteca, tá, do MNE. E sendo a pessoa que escreveu, inclusive, essa outra publicação, né, o autor principal, eu posso afirmar, pelo menos a minha experiência, que não é algo tão trivial, porque eu já tenho uma experiência de 10 anos na área de desenvolvimento de software. Então, imagine para um usuário novo, né. Agora, entrando nessa ideia de expansibilidade, há pouco tempo foi proposta essa ferramenta aqui, pouco tempo, 4 anos atrás, né? Também open source, também em Python, também é necessário escrever código. O que difere ela das outras, principalmente, é a maneira como o usuário monta o pipeline. Então, aqui ele vai ser feito em nós, né? Então, o usuário vai configurar um arquivo em Python, né? E o interpretador do pessoal que desenvolveu essa ferramenta vai executar o pipeline. O foco dos autores foi a integração com hardwares diferentes, pegando carona em padrões de abertos a sinal. Né? Teoricamente, o Nexus ele pode processar qualquer sinal, porém, o foco deles são biopotenciais. Ainda mais recente que o Nexus é o NeuroKit 2. Né? Então, ele também é open source, também em Python tem precisa de código para escrever. Apesar disso, apesar de precisar de código, para análises mais básicas, só precisa de algumas poucas linhas de código, que torna ele bem atraente para iniciantes. Então, se eu não me engano, esse resultado aqui, vocês estão vendo no gráfico aqui do lado direito, ele foi obtido, salvo engano, claro, com 3 ou 4 linhas de código no NeuroKit 2. E, além disso, né, ele tem uma excelente documentação, bem extensa, com vários exemplos, enfim,
e é parcialmente coberto por testes automatizados, né? Que aumenta a robustez da ferramenta. Então, ele tem um pouco de foco ali em contribuição também, em expansibilidade, né? Bem interessante. E também, como o Nexus, ele teoricamente pode processar qualquer tipo de sinal, mas o foco deles são biopotenciais. Então, aqui um panorama um pouco mais geral dos trabalhos relacionados, né? Eu vou falar de tendência no próximo slide, mas já pegando um gancho aqui, dá para ver que nos últimos anos, né, a tendência é o uso do Python, né, e a multimodalidade das ferramentas. Tá? Então, como eu falei, né, é bem claro o movimento para o uso de Python. Né, aqui do lado direito tem um gráfico obtido ali com dados das pesquisas anuais do Stack Overflow, comparando Python e MATLAB. Então, aqui é um percentual de desenvolvedores, não pesquisadores, né, mas enfim, é um reflexo ali da popularidade da linguagem, que usam cada uma das linguagens. Então, o Python tem crescido, ele cresceu quase 10 pontos percentuais, pouco mais que isso até, nos últimos 6 anos, enquanto o MATLAB se manteve relativamente estável. Também dá para perceber, né, olhando as ferramentas mais recentes ali, que o foco tem sido melhor de usabilidade para o usuário. Né? Então, mesmo precisando de código, a tendência é que o código seja mais simples e mais legível para o usuário final. Também as ferramentas mais recentes têm de ser multimodais, como eu comentei no slide anterior, suportando sinais de várias origens. Né? E um quesito um pouco mais técnico, mas quando se olha para o código, enfim, o fonte dessas ferramentas a fundo, é visível que a maioria acaba usando sinais de orientação a objetos, aspectos, né, de orientação a objetos na modelagem do sistema. Um dos desafios, então, que essas ferramentas acabam enfrentando é a exigência técnica no uso e na contribuição, né? Como MNE e aquelas baseadas em MATLAB. Ainda, particularmente naquelas baseadas em MATLAB, acabam tendo uso limitado para quem tem licença paga, né? Então, acaba que instituições pequenas, ou, enfim, pesquisadores independentes, têm essa limitação, né? E ainda a capacidade de integração com diferentes tipos de hardware para coleta ali, para, enfim, interação com hardware, também é um desafio, causado principalmente pela falta de padronização dos dados para alguns fabricantes, né? Então, existem fabricantes já que estão produzindo hardware com um padrão aberto de sinal, mas não são todos. Então, isso acaba minando a disseminação dessas ferramentas, né? E acaba limitando estudos multimodais também. E ainda a falta de documentação em algumas ferramentas pode dificultar a contribuição e validação, né? E a falta de exemplos práticos pode dificultar a reprodução de experimentos. Como lacuna, então, a gente pode citar o exemplo do próprio OpenVibe, que é uma ferramenta bem famosa aí, já bem consolidada, né? Ele é relativamente fácil de usar, pela interface gráfica, mas por conta da linguagem, estrutura dele, ele é relativamente difícil de contribuir, né? Além disso, até é possível exportar o pipeline dele, mas ele é formatado em XML, uma forma não muito amigável para leitura. Então, a impressão que dá do OpenVibe é que ele primeiro foi pensado na interface gráfica, né, e depois pensado no arquivo de exportação. Então, você vai ver lá por trás, se não me engano, é Scenario, que o OpenVibe usa como nome, né, para as sessões, né, o pipeline, ele não é tão simples assim de ler, né. Então, de modo geral, né, as plataformas elas não foram projetadas para contribuições frequentes e contínuas, né, claro, tem suas exceções, e não existe, então, uma plataforma que combine acessibilidade, portabilidade, né, experimental, facilidade de contribuição e flexibilidade no design dos pipelines de processamento. Entrando agora na metodologia, né, a especificação do software, então, ela foi feita de forma simultânea de desenvolvimento, definindo os requisitos principais do framework, durante entrevistas com o stakeholder do projeto, né? Apesar de não ter uma forma estruturada, então essas entrevistas foram feitas de maneira contínua e interativa, né, documentando e priorizando os requisitos coletados. Também, vários requisitos acabaram surgindo ali da análise de outras ferramentas, né? Então, depois deles serem definidos, os requisitos foram traduzidos em história de usuário, de uma forma um pouco mais amigável ali de escrita, né, nesse formato que está aqui. Então, desse jeito que está formatado o requerimento, acaba ficando claro para quem tem interesse no requisito, né, o que deve ser feito e por que está sendo feito aquilo lá, qual é o valor de fato que está sendo entregue com o requerimento, né. Para a modelagem, então, foi usado muito forte o conceito de herança de objetos, né, com o objetivo de reduzir a necessidade de código repetitivo, casando com aquela ideia da facilidade de contribuição e expansibilidade. Então, para modelar,
os módulos do sistema, os requerimentos eles foram decompostos iterativamente, né, de acordo com responsabilidades. Então, basicamente, era analisado quantas responsabilidades um módulo específico tinha, quantas funções ele teria, e se fossem muitas, né, acabava sendo quebrado em mais uma camada de abstração, né, isso progressivamente até ficar relativamente enxuto um módulo, né. E acaba então ficando mais organizado para quem vai tentar entender o sistema, né, as coisas ficam dentro das próprias caixinhas e aquilo que elas fazem e pronto. Não tem código espaguete, né, como se chama. Então, essa decomposição acaba facilitando o entendimento, como eu falei, né, usando encapsulamento das entidades lógicas, né, e definindo uma comunicação, como a comunicação entre elas é feita. Então, a ideia do capsulamento é expor somente o que é necessário de uma entidade para que outros interajam com ela, né. Então, isso acaba simplificando ali, o processo de comunicação entre os módulos. E para documentar toda essa modelagem, foram usados diagramas UML e fluxogramas, sendo complementares a esses documentos uns aos outros. Já que a implementação do projeto de software foi decidido usar Python, né, pela tendência do meio acadêmico, tanto por isso, quanto pela facilidade de uso e adaptação de novos contribuidores. Um outro ponto importante que pendeu para o uso de Python é a quantidade de bibliotecas úteis, né, que estão em constante expansão e já são bem difundidas até no meio científico. Então, quando se usa as bibliotecas da ferramenta, a gente acaba se beneficiando das melhorias que são feitas nelas, né? Além de reduzir a necessidade de reimplementar técnicas que já são difundidas. Então, se, por exemplo, scikit-learn, né, ele já tem um monte de técnicas de classificação, enfim, extração de características, não tem necessidade de reimplementar isso, né? Vamos aproveitar o que já existe, o que já está bem testado e validado. Então, considerando também a documentação, né, como eu falei, a documentação automatizada lá no começo dos objetivos específicos, foi usada uma biblioteca para geração automatizada de páginas HTML de documentação, tá? Então, ela vai usar strings de comentário, então, dentro do código, né, para gerar essas páginas automaticamente a cada commit. Então, nessa forma, sempre que alguém contribuir, desde que documente devidamente o próprio código, né, a documentação lá na página web, no Read the Docs, vai estar atualizada. Uma outra coisa que foi usada, né, para facilitar a expansibilidade de contribuição foram convenções de codificação, né, para garantir consistência e qualidade no código. Então, quando se usa essa padronização do código, seja nomenclatura de variáveis, nome de método, tipagem, enfim, até estrutura de diretórios, acaba melhorando a legibilidade, que vai facilitar, então, a contribuição, né. Então, como eu falei lá antes, no caso de uso para validar o framework, ele foi baseado no artigo publicado no CBEP de 2022, né, e com o objetivo de comparar os resultados desse artigo com o framework usando o mesmo processamento, todas as técnicas que vão ser apresentadas na metodologia do caso de uso foram replicadas exatamente como foi descrito na publicação. Tá? Então, foi usada uma base de dados dos indivíduos, com 39 canais de EEG, e amostrados ali a 500 Hz. Os dados foram coletados, então, usando o paradigma de Grasp and Lift, que é basicamente esperar uma dica, né? Como eu falei lá antes, visual auditiva, pegar um objeto, levantar ele e depois devolver ele para o lugar original. Então, nesse conjunto vai ter 6 classes de movimento para classificar, além de uma classe de descanso sem ativação motora. Considerando esse descanso, o conjunto é muito desbalanceado, né? Então, se eu não me engano, 83% das labels dentro do dataset, elas acabam sendo de descanso, enquanto os outros 13% ali são divididos, 17%, perdão, são divididos pelas outras 6 classes, né? Então acaba ficando bem desbalanceado mesmo, pendendo muito para o descanso, na ativação motora. Então, para pré-processar esses sinais, né, foi usado o filtro passa-bandas, né, para isolar os ritmos alfa e beta, que são associados ali à atividade motora. E para treinamento, então, do extrator de características, que eu vou mencionar no slide seguinte, foi feita uma segmentação dos dados baseada em eventos, que nem essa figura está mostrando. Então, quando ocorre o primeiro evento, né, a dica para o usuário é marcada como tempo zero, e vou pegar, então, 1 segundo durante, né, a ativação motora, e vou chamar isso de uma janela com evento, e vou pegar 1 segundo para trás e chamar isso de janela sem evento. Tá? Isso ajuda, então, a evitar que o desbalanceamento seja favorecido de alguma maneira no treinamento ali do detetor de características. Então, para extrair as features dos dados, foi usado o CSP, que é uma técnica bem comum nesse contexto de BCI e imagética motora, né?
Foram usados 6 filtros espaciais para reduzir a dimensionalidade dos dados, que combinados com a segmentação que comentei, acabam maximizando ali a separabilidade entre o descanso e a ativação motora. Uma vez que as características foram extraídas, então, é aplicado o suavizador de média móvel com uma janela de 300 amostras. E, por fim, né, para classificar os dados, foi usado um classificador LDA. Até dá para dizer que a combinação, inclusive, do CSP e do LDA é bem comum também nas aplicações IBCI e magnética motora. Pode até se dizer que é um baseline aí para pesquisa, né? E para avaliar o desempenho, então, foi usada a área sob a curva ROC, a ROC-ALC, com métrica de classificação. Então, entrando já nos resultados, né? Primeiramente, a especificação do projeto de software feita com sucesso, né? E os requisitos foram separados em funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais, então, são aqueles tangíveis ou facilmente mensuráveis, como eu quero que o sistema leia arquivo CSV, enfim, é algo fácil, muito, muito concreto, né? É fácil de validar. Já os requisitos não funcionais, eles são basicamente qualitativos, como eu quero que o sistema seja fácil de usar, eu quero que seja rápido, intuitivo, enfim, muito, às vezes é subjetivo, né, a validação desse tipo de requisito. Não vou entrar no detalhe de um por um aqui, porque são vários requisitos, né, mas, enfim. Agora, entrando na arquitetura, tá? O sistema então foi modelado de forma que existe só uma interface de configuração do pipeline, né? Então, dessa forma, o usuário pode facilmente compartilhar esse arquivo e tudo o que ele fez no processamento fica disponível. De uma forma legível, inclusive, né? Então, isso causa aquela ideia de tanto de usabilidade quanto de replicabilidade dos experimentos. Além disso, esse arquivo é no formato JSON, né, que é amplamente utilizado em aplicações web e é legível por humanos sem grande dificuldade. Então, tem uma pequena curva de aprendizagem, mas não é tão complexo quanto outros formatos de dados, né. O processamento em si, então, ele foi modelado em MOS, similar ao Nexus, inspirado pelo Orange, LabVIEW, OpenVIE, enfim, posso pensar em vários exemplos aqui. E isso acaba, então, isolando a implementação de novas técnicas e reduz o impacto de novas contribuições, evitando ali retrabalho, né. Ainda, existe uma definição básica do que é um nó, né, dentro do framework, que define, então, suas entradas, saídas, estrutura básica de execução, buffers, toda a lógica básica está implementada ali, né, então acaba formando uma base sólida e comum a todo o restante do sistema, facilitando a expansão dele para frente, né. E dele acabam derivando, então, 3 tipos principais de nós, né. Seria o nó de entrada e o processamento de saída. Os nomes são relativamente óbvios, né. E a partir deles, então, acabam derivando mais tipos ainda, como entrada por arquivo CSV, processamento, filtragem, passa-bandas, e por aí vai, né. Então, por exemplo, no caso do entrada por arquivo CSV, que é a definição de nó básico, nó de entrada, entrada por arquivo. E quando vai ser desenvolvido um arquivo CSV, por exemplo, né, que foi usado nesse trabalho, só a única preocupação necessária foi, de fato, a leitura do arquivo CSV, e não verificar se o arquivo existe, de fato, no sistema operacional, se o caminho está certo, se os dados estão formatados corretamente, enfim, isso fica abstraído da criação desse nó, que está mais na ponta da abstração, né? A parte concreta, de fato, da definição desse nó. E para garantir, então, a integridade entre qualquer nó que possa surgir, foi definido um formato padrão de dados que acaba encapsulando os sinais. Então, esse formato ele vai ter informação de frequência de amostragem, os canais disponíveis ali, né? E cada canal vai ter uma lista genérica em Python n-dimensional, que acaba deixando até o framework bem flexível no quesito de que dados ele pode consumir e processar, né? Então, aqui tem um diagrama para exemplificar o funcionamento do fluxo de execução do nó, né? Então, quando um nó pai envia dados a um nó filho que está associado a uma das saídas dele, esses dados vão ser inseridos numa fila de entrada e vai notificar uma thread de execução. Essa thread, então, vai consumir os dados que estão na fila de entrada, inserir eles num buffer, né? E vai notificar o processamento para começar a processar esses dados que estão no buffer. Então, o processamento vai consumir os dados e vai gerar uma saída lá para o buffer de saída. E vai retornar. Então, a thread de execução vai consumir a saída e enviar ela para o próximo nó e vai ficar esperando a próxima notificação de que novos dados existem, né? Então, desse jeito, com essa modelagem, a gente garante que só o que é necessário ser executado vai ser executado de fato, né? Sem jogar fora ali recurso computacional. É só com a presença de novos dados de fato que vai acontecer. Finalmente, então, o projeto de software, a implementação,
resultou em um sistema com documentação automatizada, conforme eu disse agora há pouco, né? Então, está disponível em 2 páginas web, né, públicas, que são geradas automaticamente a cada commit novo dentro do framework, baseado na documentação interna lá do código, né? E ainda para facilitar a resolução de problemas, foi publicado um template para report de bugs, né? Então, assim, quando surgirem problemas ou dificuldades, enfim, os usuários eles têm um guia estruturado sobre como pedir ajuda, né? Uma maneira estruturada de pensar para pedir socorro, né? Ainda por conta da herança, os nós compartilham muitos atributos de configuração, o que torna fácil para o usuário lembrar quais são os atributos e para que eles servem, né? Também por conta da modelagem, para definir um novo nó, uma nova técnica, são necessárias poucas linhas de código ali. Então, esse exemplo que eu dei de 50 linhas de código foi para definir o nó CSP, né? Porque ele aproveitou todas aquelas camadas de abstração anteriores para definir só o que de fato importa, né? Então, aqui tem um exemplo da documentação gerada automaticamente. No caso, aquele um nó de entrada por arquivo CSV. Tá? Então, vai ter aqui um link para o código-fonte, né? A qual base ele está, de abstração que ele está implementando, né? Uma explicação rápida e o que cada atributo ali do arquivo de configuração vai significar, além de um exemplo rápido para o usuário só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para o arquivo de configuração e sair usando já esse nó. Aqui tem, então, um template de report de bug, né? Então, nele o usuário vai fornecer o arquivo de configuração, né? Ele diz onde eu comentei, e vai fornecer a versão do framework que está sendo usada para chegar naqueles resultados. Vai ter algumas informações sobre o ambiente, como sempre operacional a versão do Python, um log do erro, né? O cenário, então, o que ele tentou fazer, por quê, como, e o que ele já tentou para resolver o problema, né? Então, acaba facilitando a vida tanto do usuário quanto de quem vai atacar o problema, quem vai ajudar ele. Aqui tem um exemplo então, de definição de um nó no arquivo de configuração, né? Então, nesse exemplo vai ser definido um nó de processamento treinável de extração de features do tipo CSP. Então, aqui vai ter umas opções, né, de controle de buffer, vai ter um controle mais fino ali sobre o que o nó consegue fazer ou não, mais liberdade para o usuário, né? Vai ter uma pequena definição aqui, uma configuração do tamanho do conjunto de treinamento, o número de filtros espaciais específico para o CSP, né? E uma definição das saídas dele, né? Então, nesse caso, ele está vinculando a saída principal do CSP à entrada principal de um nó de suavização, um nó chamado smoothing, né? Então, aqui tem um trecho de implementação de um classificador Random Forest, né? Feito por um TCC, que está usando o framework, né? Muito do que está aqui é a documentação do próprio código, né? Para gerar aquelas páginas que eu comentei. Dá para ver que a modelagem, framework, né, se for olhar a definição dos métodos que estão sendo definidos aqui, que acaba forçando o usuário, o contribuidor, a pensar de uma maneira bem estruturada para gerar novos nós. Então, aí tem inicialização dos parâmetros, validação deles, definição de como o treinamento funciona, formatação dos dados, enfim. Isso acaba tornando qualquer nó que seja implementado, baseado naquelas abstrações que comentei, automaticamente compatível com o resto do framework, né? De uso, né? O pipeline replicado no artigo ficou assim, né? Uma representação gráfica. Então, a série de treinamento vai ser lida, vai ser filtrada, segmentada para treinar o CSP, uma vez extraídas as características, né? Vai ser suavizado, então vai treinar o LDA. Na série de testes vai ser bem similar, né? Então, ele vai ler a série de testes, filtrar, extrair características, suavizar, classificar e, então, avaliar a métrica ali de classificação ROC-ALC. Então, o EG-Bruto é filtrado, tem as características extraídas, então é suavizado para depois ser classificado. O resultado de classificação, então, foi esse daqui, né? Em azul é o resultado do artigo original, enquanto em laranja é o atingido pelo framework, agrupado por indivíduo dataset aqui no eixo X, tá? Então, a diferença de metade entre os métodos, foi estatisticamente insignificante para metade de do dataset. Entretanto, o desempenho agrupado, né, se eu não for parear indivíduo com indivíduo, acaba não tendo diferença significativa estatisticamente, né? Dá para ver, então, que a média dos resultados é próxima entre os dois métodos e entretanto, a dispersão dos resultados difere, né? Essa figura aqui, então, vai mostrar o ganho de performance quando se transita
do artigo original, né, para o framework com o mesmo setup experimental. Então, tem uma leve tendência de melhora ali no uso do framework. A gente já no campo do desempenho computacional, né, o esperado aconteceu. O framework ele consumiu mais recursos computacionais e demorou mais tempo para executar os experimentos. Então, ele usou mais memória RAM e mais threads, porém, se for olhar, particularmente aqui no uso médio de CPU, dá para verificar que ele ficou muito próximo de 100%, que significa que o framework ele usa um núcleo só do processador, né, enquanto o artigo original está usando vários, né, por isso o número maior que 100% do uso médio de CPU. E isso impacta diretamente no tempo de execução, né, dos experimentos. Então tem espaço, eu vou falar nos trabalhos futuros mais para frente, mas tem espaço melhor aqui nesse quesito, né. Um detalhe que eu esqueci de falar, né, esse resultado, então, de memória RAM e número de threads particularmente, ele acaba vindo do trade-off entre generalização, especialização, né, e performance. Então, no caso do artigo original lá, foi o código que eu escrevi, na época eu tinha um computador um pouquinho mais velho, fiz bastante otimização, né, para melhorar tempo, enfim, consumo de memória, para os experimentos serem possíveis de ser rodados nessa máquina. Enquanto o framework ele é um pouco mais genérico, né, esse artigo, esse código, o artigo foi especificamente para uma aplicação, né, e por conta disso até foi relativamente complicado de instrumentar ele, né, corretamente para validar essas métricas de desempenho computacional, né. Então, como conclusão, fazendo uma ponte com os objetivos específicos do trabalho, né, para o projeto de software, os requerimentos foram coletados e devidamente priorizados, o framework foi modelado de forma a ser flexível e expansível, né, a implementação ocorreu seguindo boas práticas e padrões de codificação, e o projeto de software foi devidamente documentado e automaticamente disponibilizado em 2 páginas públicas. E para o caso de uso, o experimento ele foi replicado exatamente como foi descrito na publicação, né, a replicação rendeu resultados de classificação similares entre os métodos, e o desempenho computacional do framework ele foi dentro do que era esperado. Como contribuição, então, foi feita uma contribuição técnica a essa área de pesquisa e processamento de ciências biomédicos. Com o framework, então, se estabelece um padrão para relato e execução experimental, e novas técnicas podem ser facilmente implementadas no framework, com probabilidade de reduzida de impactar negativamente o funcionamento de outros módulos, né, pela própria modularização, né, pela própria modelagem do sistema. Então, enquanto o que a gente percebe que pode acrescentar valor ao trabalho, mas talvez fuja do escopo do que foi desenvolvido aqui, né, uma interface gráfica, então, como primeiro ponto, eu diria, para a configuração desse arquivo de essa única interface, né, com o usuário, deve prover melhor usabilidade para os usuários que não têm experiência em programação. E no mesmo nicho, né, desse tipo de usuário, o instalador também deve ter impacto similar para esse tipo de usuário, né? Então, hoje o framework, para ser usado, ele tem que ser clonado, o repositório, o Python tem que ser instalado e as dependências têm que ser instaladas para usar, né? Então, o instalador, cuidando de tudo isso, pode facilitar bastante, ele pode ter um ganho significativo para usuários, seja um pouco menos experientes, né? Então, para reduzir também o total do framework, a estrutura até já permite isso, mas seria separar partes dele como módulos opcionais, né? Como separar, por exemplo, pacotes e técnicas voltados para EG e MG, ou extração de características, de filtragem e de classificação, né? Acaba diminuindo o footprint ali do framework dentro da máquina do usuário. Os resultados, como eu comentei ali, mostrando os resultados de desempenho computacional, né, apontam que tem uma margem sim para melhoria no desempenho de processamento paralelo, né. Então, uma alteração na biblioteca de paralelismo, que foi usada ali, no caso, a básica do Python, né, embarcada já nele, na verdade, quando se instala, para permitir... então, essa biblioteca, na verdade, ela usa só um núcleo de processamento, né. Então, trocando essa biblioteca por uma outra que permita mais, deve melhorar tanto o uso ali de CPU, né, quanto o tempo de execução dos experimentos. Outro ponto importante, né, como eu comentei no NeuroKit 2, testes automatizados eles contribuem para a robustez da ferramenta e vai reduzir a probabilidade de contribuições afetarem negativamente o sistema, né. A integração com hardware também, na verdade, já está implementado, né, com o OpenBCI,
e está sendo usado por alunos do TCC para coleta e processamento de EMG. Tá? Então, ainda como trabalho contínuo, né, dá para citar a expansão das técnicas disponíveis ali para o usuário do framework. Como eu comentei, algumas já foram implementadas por alunos do TCC, e mais ainda serão implementadas até ano que vem, especificamente ali para o EMG. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Se tiverem alguma pergunta, estou aberto.